A reforma tributária não é apenas uma mudança de impostos, ela representa uma mudança de mentalidade na gestão das empresas. Para o empresário, o maior desafio não será apenas entender as novas regras, mas adaptar o modelo de gestão para sobreviver e crescer neste novo cenário. O que será preciso olhar com mais atenção? Gestão de custos e precificação. O impacto da nova carga tributária pode alterar margens e exigir revisões de preço. Planejamento tributário. O que antes funcionava pode não ser mais vantajoso. Será necessário revisar estratégias com especialistas. Tecnologia e automação. Acompanhar as mudanças exigirá sistemas ágeis e relatórios precisos para a tomada de decisões. Gestão financeira integrada. Será cada vez mais importante alinhar contabilidade, financeiro e fiscal, garantindo uma visão clara do caixa. Capacitação da equipe. Um time preparado e atualizado será a diferença entre se perder no caos ou encontrar oportunidades. A reforma tributária vai exigir que o empresário deixe de olhar só para curto prazo e comece a enxergar o negócio de forma estratégia, integrada e consultiva, porque no novo cenário não sobreviverão apenas os que entendem de impostos, sobreviverão e crescerão os que souberem gerir com visão e inteligência. Você já está se preparando para os impactos da reforma tributária na sua empresa? Compartilhe este conteúdo com outro empresário que precisa ouvir isso. Você sabia que a Receita Federal está prestes a liberar as primeiras APIs gratuitas da nova contribuição sobre bens e serviços? Esse é um passo importante na reforma tributária e vai transformar a rotina fiscal de sua empresa. Mas o que são essas APIs? Elas são ferramentas de integração que permitem que o sistema de sua empresa se conecte diretamente ao sistema da Receita Federal. Com isso, essas informações fiscais passam a ser trocadas de uma forma direta e instantânea, sem digitação manual ou retrabalho. O resultado é mais agilidade, precisão e controle sobre todas as obrigações tributárias. Essa inovação tecnológica vem justamente para acompanhar o novo modelo de tributação que está chegando, a CBS. A contribuição sobre bens e serviços será um novo tributo federal que vai substituir o PIS e a COFINS. Ela vai incidir sobre praticamente todas as operações de bens e serviços, com alíquota única e crédito automático para evitar cobranças em cascata. Portanto, quem começar a se adaptar agora vai estar preparado quando o novo sistema entrar em operação total a partir de 2026. Você sabe o que um balanço patrimonial revela sobre sua empresa? Não? Muitos ainda enxergam como algo complicado, cheio de números e termos técnicos. Mas, na verdade, o balanço patrimonial é o retrato mais fiel da saúde financeira do seu negócio. Ele mostra tudo que a empresa possui, aquilo que deve e aquilo que realmente vale. É como um raio-x financeiro que revela aquilo que está funcionando bem e aquilo que precisa de mais atenção. A partir dele, é possível enxergar para onde o seu dinheiro está indo, se a empresa está crescendo de forma sustentável e até mesmo se há espaço para novos investimentos. O balanço patrimonial é uma ferramenta essencial para tomadas de decisões estratégicas. Quer expandir o seu negócio, contratar mais pessoas ou até aquele mesmo crédito bancário? Tudo começa entendendo o balanço. As empresas que conhecem o seu número tomam decisões com mais segurança. Além disso, ele transmite credibilidade e transparência. É o tipo de cuidado que mostra que a empresa leva a gestão a sério. Mais do que uma obrigação contábil, o balanço patrimonial é um guia de crescimento e consciência financeira. É ele quem ajuda a transformar dados em estratégias e resultados. Conhecer o seu balanço é conhecer a essência da sua empresa, porque quem entende os números entende o caminho. Nós, do Canadá Gestão Empresarial, entendemos do caminho. Você sabia que com a reforma tributária, parte do pagamento realizado pelo seu cliente poderá ser destinado diretamente ao governo? Isso ocorre em razão do Split Payment, mecanismo previsto na Lei Complementar nº 214 de 2025. Esse modelo estabelece que no momento da quitação, a parcela correspondente ao imposto seja automaticamente transferida ao fisco, de modo que a empresa receba apenas o valor líquido. Na prática, essa sistemática reduz o capital de giro disponível e pode comprometer o equilíbrio das contas operacionais, um desafio especialmente relevante para pequenas e médias empresas, que já atuam com margens financeiras reduzidas.
Esse é apenas um exemplo de como a reforma tributária vai muito além da simplificação de tributos. Ela introduz mecanismos que podem alterar profundamente a forma de operar das empresas, impactando desde o fluxo de caixa até a estratégia de crescimento. Diante desse cenário, o Canadá Gestão Empresarial atua como um parceiro estratégico, ajudando empresas a compreenderem essas mudanças e a transformarem riscos em oportunidades por meio de planejamento tributário e gestão eficiente. Você já percebeu que algumas empresas crescem, atravessam crises e continuam firmes, enquanto outras, mesmo com bons produtos, acabam se perdendo pelo caminho? A diferença está na base, o planejamento societário. É o que define como seu negócio nasce, cresce e se sustenta. Ele organiza as responsabilidades dos sócios, protege o patrimônio pessoal, orienta a distribuição de lucros e estrutura o regime tributário de forma inteligente. Sem isso, a empresa até avança, mas sem segurança, sem previsibilidade e sem estratégia. Aqui, no Canadá Gestão Empresarial, nós ajudamos as empresas a enxergar além da abertura do CNPJ. Analisamos o perfil do sócio, o modelo de negócios e os objetivos de crescimento para definir estruturas jurídicas e tributárias mais adequadas. Também revisamos contratos sociais, ajustamos as cláusulas, orientamos sobre sucessões, entrada ou saída de sócios e avaliamos os impactos fiscais de cada decisão. Tudo isso para garantir que o empresário tenha segurança jurídica e economia tributária, estabilidade para crescer com confiança. Empresas fortes não nascem do acaso. Elas são construídas com estratégia, proteção e visão de futuro. É exatamente isso que o planejamento societário oferece: segurança para hoje e estabilidade para o amanhã. Quer entender como aplicar isso no seu negócio? Entre em contato conosco do Canadá Gestão Empresarial. Nos últimos anos, muito se tem falado sobre a alta carga tributária brasileira, e com razão. O Brasil possui um dos sistemas fiscais mais complexos e burocráticos do mundo, exigindo das empresas um acompanhamento constante e estratégico. Entender como os tributos impactam o caixa, a lucratividade e o crescimento do negócio é fundamental para quem busca gestão financeira sólida e sustentável. Agora, com a reforma tributária em andamento, esse tema ganha ainda mais relevância. As mudanças começam a produzir efeitos a partir de 2026, e as empresas que se prepararem desde já terão uma grande vantagem competitiva. Essa transição trará novas regras de apuração, novos impostos e ajustes na forma como as empresas recolhem os tributos. Isso significa que rever o enquadramento fiscal e o planejamento tributário deixou de ser apenas uma boa prática e passou a ser uma necessidade estratégica. A escolha do regime tributário mais adequado, seja ele um simples nacional, o lucro presumido ou o lucro real, pode representar uma diferença significativa nos resultados financeiros, influenciando diretamente a rentabilidade, o fluxo de caixa e a capacidade de investimento da empresa. Aqui no Canadá Gestão Empresarial, auxiliamos os nossos clientes a antecipar as mudanças, compreender os impactos da reforma tributária e identificar o melhor enquadramento tributário para o novo cenário fiscal do país. Nosso objetivo é garantir que cada decisão tributária esteja alinhada à estratégia e ao crescimento sustentável do seu negócio. Porque quem planeja hoje estará um passo à frente quando a reforma entrar em vigor, preparado, seguro e competitivo. A reforma tributária não é apenas uma mudança de impostos, ela representa uma mudança de mentalidade na gestão das empresas. Para o empresário, o maior desafio não será apenas entender as novas regras, mas adaptar o modelo de gestão para sobreviver e crescer neste novo cenário. O que será preciso olhar com mais atenção? Gestão de custos e precificação. O impacto da nova carga tributária pode alterar margens e exigir revisões de preço. Planejamento tributário. O que antes funcionava pode não ser mais vantajoso. Será necessário revisar estratégias com especialistas. Tecnologia e automação. Acompanhar as mudanças exigirá sistemas ágeis e relatórios precisos para a tomada de decisões. Gestão financeira integrada. Será cada vez mais importante alinhar contabilidade, financeiro e fiscal, garantindo uma visão clara do caixa,
Capacitação da equipe. Um time preparado e atualizado será a diferença entre se perder no caos ou encontrar oportunidades. A reforma tributária vai exigir que o empresário deixe de olhar só para curto prazo e comece a enxergar o negócio de forma estratégica, integrada e consultiva, porque no novo cenário não sobreviverão apenas os que entendem de impostos, sobreviverão e crescerão os que souberem gerir com visão e inteligência. Você já está se preparando para os impactos da reforma tributária na sua empresa? Compartilhe este conteúdo com outro empresário que precisa ouvir isso. Você sabia que a Receita Federal está prestes a liberar as primeiras APIs gratuitas da nova contribuição sobre bens e serviços? Esse é um passo importante na reforma tributária e vai transformar a rotina fiscal de sua empresa. Mas o que são essas APIs? Elas são ferramentas de integração que permitem que o sistema de sua empresa se conecte diretamente ao sistema da Receita Federal. Com isso, essas informações fiscais passam a ser trocadas de uma forma direta e instantânea, sem digitação manual ou retrabalho. O resultado é mais agilidade, precisão e controle sobre todas as obrigações tributárias. Essa inovação tecnológica vem justamente para acompanhar o novo modelo de tributação que está chegando, a CBS. A contribuição sobre bens e serviços será um novo tributo federal que vai substituir o PIS e a COFINS. Ela vai incidir sobre praticamente todas as operações de bens e serviços, com alíquota única e crédito automático para evitar cobranças em cascata. Portanto, quem começar a se adaptar agora vai estar preparado quando o novo sistema entrar em operação total a partir de 2026. Você sabe o que um balanço patrimonial revela sobre sua empresa? Não? Muitos ainda enxergam como algo complicado, cheio de números e termos técnicos. Mas, na verdade, o balanço patrimonial é o retrato mais fiel da saúde financeira do seu negócio. Ele mostra tudo que a empresa possui, aquilo que deve e aquilo que realmente vale. É como um raio-x financeiro que revela aquilo que está funcionando bem e aquilo que precisa de mais atenção. A partir dele, é possível enxergar para onde o seu dinheiro está indo, se a empresa está crescendo de forma sustentável e até mesmo se há espaço para novos investimentos. O balanço patrimonial é uma ferramenta essencial para tomadas de decisões estratégicas. Quer expandir o seu negócio, contratar mais pessoas ou até aquele mesmo crédito bancário? Tudo começa entendendo o balanço. As empresas que conhecem o seu número tomam decisões com mais segurança. Além disso, ele transmite credibilidade e transparência. É o tipo de cuidado que mostra que a empresa leva a gestão a sério. Mais do que uma obrigação contábil, o balanço patrimonial é um guia de crescimento e consciência financeira. É ele quem ajuda a transformar dados em estratégias e resultados. Conhecer o seu balanço é conhecer a essência da sua empresa, porque quem entende os números entende o caminho. Nós, do Canadá Gestão Empresarial, entendemos do caminho. Você sabia que com a reforma tributária, parte do pagamento realizado pelo seu cliente poderá ser destinado diretamente ao governo? Isso ocorre em razão do Split Payment, mecanismo previsto na Lei Complementar nº 214 de 2025. Esse modelo estabelece que no momento da quitação, a parcela correspondente ao imposto seja automaticamente transferida ao fisco, de modo que a empresa receba apenas o valor líquido. Na prática, essa sistemática reduz o capital de giro disponível e pode comprometer o equilíbrio das contas operacionais, um desafio especialmente relevante para pequenas e médias empresas, que já atuam com margens financeiras reduzidas. Este é apenas um exemplo de como a reforma tributária vai muito além da simplificação de tributos. Ela introduz mecanismos que podem alterar profundamente a forma de operar das empresas, impactando desde o fluxo de caixa até a estratégia de crescimento. Diante desse cenário, o Canadá Gestão Empresarial atua como um parceiro estratégico, ajudando empresas a compreenderem essas mudanças e a transformarem riscos em oportunidades por meio de planejamento tributário e gestão eficiente. Você já percebeu que algumas empresas crescem, atravessam crises e continuam firmes, enquanto outras, mesmo com bons produtos, acabam se perdendo pelo caminho? A diferença está na base, o planejamento societário. É o que define como seu negócio nasce, cresce e se sustenta. Ele organiza as responsabilidades dos sócios, protege o patrimônio pessoal, orienta a distribuição de lucros e estrutura o regime tributário de forma inteligente. Sem isso,
A empresa até avança, mas sem segurança, sem previsibilidade, sem estratégia. Aqui, no Canadá Gestão Empresarial, nós ajudamos as empresas a enxergar além da abertura do CNPJ. Analisamos o perfil do sócio, o modelo de negócios e os objetivos de crescimento para definir estruturas jurídicas e tributárias mais adequadas. Também revisamos contratos sociais, ajustamos as cláusulas, orientamos sobre sucessões, entrada ou saída de sócios e avaliamos os impactos fiscais de cada decisão. Tudo isso para garantir que o empresário tenha segurança jurídica e economia tributária, estabilidade para crescer com confiança. Empresas fortes não nascem do acaso. Elas são construídas com estratégia, proteção e visão de futuro. É exatamente isso que o planejamento societário oferece: segurança para hoje, estabilidade para o amanhã. Quer entender como aplicar isso no seu negócio? Entre em contato conosco do Canadá Gestão Empresarial. Nos últimos anos, muito se tem falado sobre a alta carga tributária brasileira, e com razão. O Brasil possui um dos sistemas fiscais mais complexos e burocráticos do mundo, exigindo das empresas um acompanhamento constante e estratégico. Entender como os tributos impactam o caixa, a lucratividade e o crescimento do negócio é fundamental para quem busca gestão financeira sólida e sustentável. Agora, com a reforma tributária em andamento, esse tema ganha ainda mais relevância. As mudanças começam a produzir efeitos a partir de 2026, e as empresas que se prepararem desde já terão uma grande vantagem competitiva. Essa transição trará novas regras de apuração, novos impostos e ajustes na forma como as empresas recolhem os tributos. Isso significa que rever o enquadramento fiscal e o planejamento tributário deixou de ser apenas uma boa prática e passou a ser uma necessidade estratégica. A escolha do regime tributário mais adequado, seja ele um simples nacional, o lucro presumido ou o lucro real, pode representar uma diferença significativa nos resultados financeiros, influenciando diretamente a rentabilidade, o fluxo de caixa e a capacidade de investimento da empresa. Aqui no Canadá Gestão Empresarial, auxiliamos os nossos clientes a antecipar as mudanças, compreender os impactos da reforma tributária e identificar o melhor enquadramento tributário para o novo cenário fiscal do país. Nosso objetivo é garantir que cada decisão tributária esteja alinhada à estratégia e ao crescimento sustentável do seu negócio. Porque quem planeja hoje estará um passo à frente quando a reforma entrar em vigor, preparado, seguro e competitivo. A reforma tributária não é apenas uma mudança de impostos, ela representa uma mudança de mentalidade na gestão das empresas. Para o empresário, o maior desafio não será apenas entender as novas regras, mas adaptar o modelo de gestão para sobreviver e crescer neste novo cenário. O que será preciso olhar com mais atenção? Gestão de custos e precificação. O impacto da nova carga tributária pode alterar margens e exigir revisões de preço. Planejamento tributário. O que antes funcionava pode não ser mais vantajoso. Será necessário revisar estratégias com especialistas, tecnologia e automação. Acompanhar as mudanças exigirá sistemas ágeis e relatórios precisos para a tomada de decisões. Gestão financeira integrada. Será cada vez mais importante alinhar contabilidade, financeiro e fiscal, garantindo uma visão clara do caixa. Capacitação da equipe. Um time preparado e atualizado será a diferença entre se perder no caos ou encontrar oportunidades. A reforma tributária vai exigir que o empresário deixe de olhar só para curto prazo e comece a enxergar o negócio de forma estratégica, integrada e consultiva, porque no novo cenário não sobreviverão apenas os que entendem de impostos, sobreviverão e crescerão os que souberem gerir com visão e inteligência. Você já está se preparando para os impactos da reforma tributária na sua empresa? Compartilhe este conteúdo com outro empresário que precisa ouvir isso. Você sabia que a Receita Federal está prestes a liberar as primeiras APIs gratuitas da nova contribuição sobre bens e serviços? Esse é um passo importante na reforma tributária e vai transformar a rotina fiscal de sua empresa. Mas o que são essas APIs?
Elas são ferramentas de integração que permitem que o sistema de sua empresa se conecte diretamente ao sistema da Receita Federal. Com isso, essas informações fiscais passam a ser trocadas de uma forma direta e instantânea, sem digitação manual ou retrabalho. O resultado é mais agilidade, precisão e controle sobre todas as obrigações tributárias. Essa inovação tecnológica vem justamente para acompanhar o novo modelo de tributação que está chegando, a CBS. A contribuição sobre bens e serviços será um novo tributo federal que vai substituir o PIS e a COFINS. Ela vai incidir sobre praticamente todas as operações de bens e serviços, com alíquota única e crédito automático para evitar cobranças em cascata. Portanto, quem começar a se adaptar agora vai estar preparado quando o novo sistema entrar em operação total a partir de 2026. Você sabe o que um balanço patrimonial revela sobre sua empresa? Não? Muitos ainda enxergam como algo complicado, cheio de números e termos técnicos. Mas, na verdade, o balanço patrimonial é o retrato mais fiel da saúde financeira do seu negócio. Ele mostra tudo o que a empresa possui, aquilo que deve e aquilo que realmente vale. É como um raio-x financeiro que revela aquilo que está funcionando bem e aquilo que precisa de mais atenção. A partir dele, é possível enxergar para onde o seu dinheiro está indo, se a empresa está crescendo de forma sustentável e até mesmo se há espaço para novos investimentos. O balanço patrimonial é uma ferramenta essencial para tomadas de decisões estratégicas. Quer expandir o seu negócio, contratar mais pessoas ou até aquele mesmo crédito bancário? Tudo começa entendendo o balanço. As empresas que conhecem o seu número tomam decisões com mais segurança. Além disso, ele transmite credibilidade e transparência. É o tipo de cuidado que mostra que a empresa leva a gestão a sério. Mais do que uma obrigação contábil, o balanço patrimonial é um guia de crescimento e consciência financeira. É ele quem ajuda a transformar dados em estratégias e resultados. Conhecer o seu balanço é conhecer a essência da sua empresa, porque quem entende os números entende o caminho. Nós, do Canadá Gestão Empresarial, entendemos do caminho. Você sabia que com a reforma tributária, parte do pagamento realizado pelo seu cliente poderá ser destinado diretamente ao governo? Isso ocorre em razão do Split Payment, mecanismo previsto na Lei Complementar nº 214 de 2025. Esse modelo estabelece que no momento da quitação, a parcela correspondente ao imposto seja automaticamente transferida ao fisco, de modo que a empresa receba apenas o valor líquido. Na prática, essa sistemática reduz o capital de giro disponível e pode comprometer o equilíbrio das contas operacionais, um desafio especialmente relevante para pequenas e médias empresas, que já atuam com margens financeiras reduzidas. Este é apenas um exemplo de como a reforma tributária vai muito além da simplificação de tributos. Ela introduz mecanismos que podem alterar profundamente a forma de operar das empresas, impactando desde o fluxo de caixa até a estratégia de crescimento. Diante desse cenário, o Canadá Gestão Empresarial atua como um parceiro estratégico, ajudando empresas a compreenderem essas mudanças e a transformarem riscos em oportunidades por meio de planejamento tributário e gestão eficiente. Você já percebeu que algumas empresas crescem, atravessam crises e continuam firmes, enquanto outras, mesmo com bons produtos, acabam se perdendo pelo caminho? A diferença está na base, o planejamento societário. É o que define como seu negócio nasce, cresce e se sustenta. Ele organiza as responsabilidades dos sócios, protege o patrimônio pessoal, orienta a distribuição de lucros e estrutura o regime tributário de forma inteligente. Sem isso, a empresa até avança, mas sem segurança, sem previsibilidade e sem estratégia. Aqui, no Canadá Gestão Empresarial, nós ajudamos as empresas a enxergar além da abertura do CNPJ. Analisamos o perfil do sócio, o modelo de negócios e os objetivos de crescimento para definir estruturas jurídicas e tributárias mais adequadas. Também revisamos contratos sociais, ajustamos as cláusulas, orientamos sobre sucessões, entrada ou saída de sócios e avaliamos os impactos fiscais de cada decisão. Tudo isso para garantir que o empresário tenha segurança jurídica e economia tributária, estabilidade para crescer com confiança. Empresas fortes não nascem do acaso. Elas são construídas com estratégia, proteção e visão de futuro. É exatamente isso que o planejamento societário oferece: segurança para hoje e estabilidade para o amanhã. Quer entender como aplicar isso no seu negócio? Entre em contato conosco do Canadá Gestão Empresarial. Nos últimos anos, muito se tem falado sobre a alta carga tributária brasileira, e com razão.
O Brasil possui um dos sistemas fiscais mais complexos e burocráticos do mundo, exigindo das empresas um acompanhamento constante e estratégico. Entender como os tributos impactam o caixa, a lucratividade e o crescimento do negócio é fundamental para quem busca gestão financeira sólida e sustentável. Agora, com a reforma tributária em andamento, esse tema ganha ainda mais relevância. As mudanças começam a produzir efeitos a partir de 2026 e as empresas que se prepararem desde já terão uma grande vantagem competitiva. Essa transição trará novas regras de apuração, novos impostos e ajustes na forma como as empresas recolhem os tributos. Isso significa que rever o enquadramento fiscal e o planejamento tributário deixou de ser apenas uma boa prática e passou a ser uma necessidade estratégica. A escolha do regime tributário mais adequado, seja ele um simples nacional, o lucro presumido ou o lucro real, pode representar uma diferença significativa nos resultados financeiros, influenciando diretamente a rentabilidade, o fluxo de caixa e a capacidade de investimento da empresa. Aqui no Canadá Gestão Empresarial, auxiliamos os nossos clientes a antecipar as mudanças, compreender os impactos da reforma tributária e identificar o melhor enquadramento tributário para o novo cenário fiscal do país. Nosso objetivo é garantir que cada decisão tributária esteja alinhada à estratégia e ao crescimento sustentável do seu negócio. Porque quem planeja hoje estará um passo à frente quando a reforma entrar em vigor, preparado, seguro e competitivo. A reforma tributária não é apenas uma mudança de impostos, ela representa uma mudança de mentalidade na gestão das empresas. Para o empresário, o maior desafio não será apenas entender as novas regras, mas adaptar o modelo de gestão para sobreviver e crescer neste novo cenário. O que será preciso olhar com mais atenção? Gestão de custos e precificação. O impacto da nova carga tributária pode alterar margens e exigir revisões de preço. Planejamento tributário. O que antes funcionava pode não ser mais vantajoso. Será necessário revisar estratégias com especialistas. Tecnologia e automação. Acompanhar as mudanças exigirá sistemas ágeis e relatórios precisos para a tomada de decisões. Gestão financeira integrada. Será cada vez mais importante alinhar contabilidade, financeiro e fiscal, garantindo uma visão clara do caixa. Capacitação da equipe. Um time preparado e atualizado será a diferença entre se perder no caos ou encontrar oportunidades. A reforma tributária vai exigir que o empresário deixe de olhar só para curto prazo e comece a enxergar o negócio de forma estratégica, integrada e consultiva, porque no novo cenário não sobreviverão apenas os que entendem de impostos, sobreviverão e crescerão os que souberem gerir com visão e inteligência. Você já está se preparando para os impactos da reforma tributária na sua empresa? Compartilhe este conteúdo com outro empresário que precisa ouvir isso. Você sabia que a Receita Federal está prestes a liberar as primeiras APIs gratuitas da nova contribuição sobre bens e serviços? Esse é um passo importante na reforma tributária e vai transformar a rotina fiscal de sua empresa. Mas o que são essas APIs? Elas são ferramentas de integração que permitem que o sistema de sua empresa se conecte diretamente ao sistema da Receita Federal. Com isso, essas informações fiscais passam a ser trocadas de uma forma direta e instantânea, sem digitação manual ou retrabalho. O resultado é mais agilidade, precisão e controle sobre todas as obrigações tributárias. Essa inovação tecnológica vem justamente para acompanhar o novo modelo de tributação que está chegando, a CBS. A contribuição sobre bens e serviços será um novo tributo federal que vai substituir o PIS e a COFINS. Ela vai incidir sobre praticamente todas as operações de bens e serviços, com alíquota única e crédito automático para evitar cobranças em cascata. Portanto, quem começar a se adaptar agora vai estar preparado quando o novo sistema entrar em operação total a partir de 2026. Você sabe o que um balanço patrimonial revela sobre a sua empresa? Não? Muitos ainda enxergam como algo complicado, cheio de números e termos técnicos. Mas, na verdade, o balanço patrimonial é o retrato mais fiel da saúde financeira do seu negócio. Ele mostra tudo que a empresa possui,
aquilo que deve e aquilo que realmente vale. É como um raio-x financeiro que revela aquilo que está funcionando bem e aquilo que precisa de mais atenção. A partir dele, é possível enxergar para onde o seu dinheiro está indo, se a empresa está crescendo de forma sustentável e até mesmo se há espaço para novos investimentos. O balanço patrimonial é uma ferramenta essencial para tomadas de decisões estratégicas. Quer expandir o seu negócio, contratar mais pessoas ou até aquele mesmo crédito bancário? Tudo começa entendendo o balanço. As empresas que conhecem o seu número tomam decisões com mais segurança. Além disso, ele transmite credibilidade e transparência. É o tipo de cuidado que mostra que a empresa leva a gestão a sério. Mais do que uma obrigação contábil, o balanço patrimonial é um guia de crescimento e consciência financeira. É ele quem ajuda a transformar dados em estratégias e resultados. Conhecer o seu balanço é conhecer a essência da sua empresa, porque quem entende os números entende o caminho. Nós, do Canadá Gestão Empresarial, entendemos do caminho. Você sabia que com a reforma tributária, parte do pagamento realizado pelo seu cliente poderá ser destinado diretamente ao governo? Isso ocorre em razão do Split Payment, mecanismo previsto na Lei Complementar nº 214 de 2025. Esse modelo estabelece que no momento da quitação, a parcela correspondente ao imposto seja automaticamente transferida ao fisco, de modo que a empresa receba apenas o valor líquido. Na prática, essa sistemática reduz o capital de giro disponível e pode comprometer o equilíbrio das contas operacionais, um desafio especialmente relevante para pequenas e médias empresas, que já atuam com margens financeiras reduzidas. Este é apenas um exemplo de como a reforma tributária vai muito além da simplificação de tributos. Ela introduz mecanismos que podem alterar profundamente a forma de operar das empresas, impactando desde o fluxo de caixa até a estratégia de crescimento. Diante desse cenário, o Canadá Gestão Empresarial atua como parceiro estratégico, ajudando empresas a compreenderem essas mudanças e a transformarem riscos em oportunidades por meio de planejamento tributário e gestão eficiente. Você já percebeu que algumas empresas crescem, atravessam crises e continuam firmes, enquanto outras, mesmo com bons produtos, acabam se perdendo pelo caminho? A diferença está na base, o planejamento societário. É o que define como seu negócio nasce, cresce e se sustenta. Ele organiza as responsabilidades dos sócios, protege o patrimônio pessoal, orienta a distribuição de lucros e estrutura o regime tributário de forma inteligente. Sem isso, a empresa até avança, mas sem segurança, sem previsibilidade e sem estratégia. Aqui, no Canadá Gestão Empresarial, nós ajudamos as empresas a enxergar além da abertura do CNPJ. Analisamos o perfil do sócio, o modelo de negócios e os objetivos de crescimento para definir estruturas jurídicas e tributárias mais adequadas. Também revisamos contratos sociais, ajustamos as cláusulas, orientamos sobre sucessões, entrada ou saída de sócios e avaliamos os impactos fiscais de cada decisão. Tudo isso para garantir que o empresário tenha segurança jurídica e economia tributária, estabilidade para crescer com confiança. Empresas fortes não nascem do acaso. Elas são construídas com estratégia, proteção e visão de futuro. É exatamente isso que o planejamento societário oferece: segurança para hoje e estabilidade para o amanhã. Quer entender como aplicar isso no seu negócio? Entre em contato conosco do Canadá Gestão Empresarial. Nos últimos anos, muito se tem falado sobre a alta carga tributária brasileira, e com razão. O Brasil possui um dos sistemas fiscais mais complexos e burocráticos do mundo, exigindo das empresas um acompanhamento constante e estratégico. Entender como os tributos impactam o caixa, a lucratividade e o crescimento do negócio é fundamental para quem busca gestão financeira sólida e sustentável. Agora, com a reforma tributária em andamento, esse tema ganha ainda mais relevância. As mudanças começam a produzir efeitos a partir de 2026, e as empresas que se prepararem desde já terão uma grande vantagem competitiva. Essa transição trará novas regras de apuração, novos impostos e ajustes na forma como as empresas recolhem os tributos. Isso significa que rever o enquadramento fiscal e o planejamento tributário deixou de ser apenas uma boa prática e passou a ser uma necessidade estratégica. A escolha do regime tributário mais adequado, seja ele um simples nacional, o lucro presumido ou o lucro real, pode representar uma diferença significativa nos resultados
financeiros, influenciando diretamente a rentabilidade, o fluxo de caixa e a capacidade de investimento da empresa. Aqui no Canadá Gestão Empresarial, auxiliamos os nossos clientes a antecipar as mudanças, compreender os impactos da reforma tributária e identificar o melhor enquadramento tributário para o novo cenário fiscal do país. Nosso objetivo é garantir que cada decisão tributária esteja alinhada à estratégia e ao crescimento sustentável do seu negócio. Porque quem planeja hoje estará um passo à frente quando a reforma entrar em vigor, preparado, seguro e competitivo. A reforma tributária não é apenas uma mudança de impostos, ela representa uma mudança de mentalidade na gestão das empresas. Para o empresário, o maior desafio não será apenas entender as novas regras, mas adaptar o modelo de gestão para sobreviver e crescer neste novo cenário. O que será preciso olhar com mais atenção? Gestão de custos e precificação. O impacto da nova carga tributária pode alterar margens e exigir revisões de preço. Planejamento tributário. O que antes funcionava pode não ser mais vantajoso. Será necessário revisar estratégias com especialistas. Tecnologia e automação. Acompanhar as mudanças exigirá sistemas ágeis e relatórios precisos para a tomada de decisões. Gestão financeira integrada. Será cada vez mais importante alinhar contabilidade, financeiro e fiscal, garantindo uma visão clara do caixa. Capacitação da equipe. Um time preparado e atualizado será a diferença entre se perder no caos ou encontrar oportunidades. A reforma tributária vai exigir que o empresário deixe de olhar só para curto prazo e comece a enxergar o negócio de forma estratégia, integrada e consultiva, porque no novo cenário não sobreviverão apenas os que entendem de impostos, sobreviverão e crescerão os que souberem gerir com visão e inteligência. Você já está se preparando para os impactos da reforma tributária na sua empresa? Compartilhe este conteúdo com outro empresário que precisa ouvir isso. Você sabia que a Receita Federal está prestes a liberar as primeiras APIs gratuitas da nova contribuição sobre bens e serviços? Esse é um passo importante na reforma tributária e vai transformar a rotina fiscal de sua empresa. Mas o que são essas APIs? Elas são ferramentas de integração que permitem que o sistema de sua empresa se conecte diretamente ao sistema da Receita Federal. Com isso, essas informações fiscais passam a ser trocadas de uma forma direta e instantânea, sem digitação manual ou retrabalho. O resultado é mais agilidade, precisão e controle sobre todas as obrigações tributárias. Essa inovação tecnológica vem justamente para acompanhar o novo modelo de tributação que está chegando, a CBS. A contribuição sobre bens e serviços será um novo tributo federal que vai substituir o PIS e a COFINS. Ela vai incidir sobre praticamente todas as operações de bens e serviços, com alíquota única e crédito automático para evitar cobranças em cascata. Portanto, quem começar a se adaptar agora vai estar preparado quando o novo sistema entrar em operação total a partir de 2026. Você sabe o que um balanço patrimonial revela sobre sua empresa? Não? Muitos ainda enxergam como algo complicado, cheio de números e termos técnicos. Mas, na verdade, o balanço patrimonial é o retrato mais fiel da saúde financeira do seu negócio. Ele mostra tudo o que a empresa possui, aquilo que deve e aquilo que realmente vale. É como um raio-x financeiro que revela aquilo que está funcionando bem e aquilo que precisa de mais atenção. A partir dele, é possível enxergar para onde o seu dinheiro está indo, se a empresa está crescendo de forma sustentável e até mesmo se há espaço para novos investimentos. O balanço patrimonial é uma ferramenta essencial para tomadas de decisões estratégicas. Quer expandir o seu negócio, contratar mais pessoas ou até aquele mesmo crédito bancário? Tudo começa entendendo o balanço. As empresas que conhecem o seu número tomam decisões com mais segurança. Além disso, ele transmite credibilidade e transparência. É o tipo de cuidado que mostra que a empresa leva a gestão a sério. Mais do que uma obrigação contábil, o balanço patrimonial é um guia de crescimento e consciência financeira. É ele quem ajuda a transformar dados em estratégias e resultados. Conhecer o seu balanço é conhecer a essência da sua empresa, porque quem entende os números entende o caminho. Nós, do Canadá Gestão Empresarial, entendemos do caminho.
Você sabia que com a reforma tributária, parte do pagamento realizado pelo seu cliente poderá ser destinado diretamente ao governo? Isso ocorre em razão do Split Payment, mecanismo previsto na Lei Complementar nº 214 de 2025. Esse modelo estabelece que no momento da quitação, a parcela correspondente ao imposto seja automaticamente transferida ao fisco, de modo que a empresa receba apenas o valor líquido. Na prática, essa sistemática reduz o capital de giro disponível e pode comprometer o equilíbrio das contas operacionais, um desafio especialmente relevante para pequenas e médias empresas, que já atuam com margens financeiras reduzidas. Este é apenas um exemplo de como a reforma tributária vai muito além da simplificação de tributos. Ela introduz mecanismos que podem alterar profundamente a forma de operar das empresas, impactando desde o fluxo de caixa até a estratégia de crescimento. Diante desse cenário, o Canadá Gestão Empresarial atua como parceiro estratégico, ajudando empresas a compreenderem essas mudanças e a transformarem riscos em oportunidades por meio de planejamento tributário e gestão eficiente. Você já percebeu que algumas empresas crescem, atravessam crises e continuam firmes, enquanto outras, mesmo com bons produtos, acabam se perdendo pelo caminho? A diferença está na base, o planejamento societário. É o que define como seu negócio nasce, cresce e se sustenta. Ele organiza as responsabilidades dos sócios, protege o patrimônio pessoal, orienta a distribuição de lucros e estrutura o regime tributário de forma inteligente. Sem isso, a empresa até avança, mas sem segurança, sem previsibilidade e sem estratégia. Aqui, no Canadá Gestão Empresarial, nós ajudamos as empresas a enxergar além da abertura do CNPJ. Analisamos o perfil do sócio, o modelo de negócios e os objetivos de crescimento para definir estruturas jurídicas e tributárias mais adequadas. Também revisamos contratos sociais, ajustamos as cláusulas, orientamos sobre sucessões, entrada ou saída de sócios e avaliamos os impactos fiscais de cada decisão. Tudo isso para garantir que o empresário tenha segurança jurídica e economia tributária, estabilidade para crescer com confiança. Empresas fortes não nascem do acaso. Elas são construídas com estratégia, proteção e visão de futuro. É exatamente isso que o planejamento societário oferece: segurança para hoje e estabilidade para o amanhã. Quer entender como aplicar isso no seu negócio? Entre em contato conosco do Canadá Gestão Empresarial. Nos últimos anos, muito se tem falado sobre a alta carga tributária brasileira, e com razão. O Brasil possui um dos sistemas fiscais mais complexos e burocráticos do mundo, exigindo das empresas um acompanhamento constante e estratégico. Entender como os tributos impactam o caixa, a lucratividade e o crescimento do negócio é fundamental para quem busca gestão financeira sólida e sustentável. Agora, com a reforma tributária em andamento, esse tema ganha ainda mais relevância. As mudanças começam a produzir efeitos a partir de 2026, e as empresas que se prepararem desde já terão uma grande vantagem competitiva. Essa transição trará novas regras de apuração, novos impostos e ajustes na forma como as empresas recolhem os tributos. Isso significa que rever o enquadramento fiscal e o planejamento tributário deixou de ser apenas uma boa prática e passou a ser uma necessidade estratégica. A escolha do regime tributário mais adequado, seja ele um simples nacional, o lucro presumido ou o lucro real, pode representar uma diferença significativa nos resultados financeiros, influenciando diretamente a rentabilidade, o fluxo de caixa e a capacidade de investimento da empresa. Aqui no Canadá Gestão Empresarial, auxiliamos os nossos clientes a antecipar as mudanças, compreender os impactos da reforma tributária e identificar o melhor enquadramento tributário para o novo cenário fiscal do país. Nosso objetivo é garantir que cada decisão tributária esteja alinhada à estratégia e ao crescimento sustentável do seu negócio. Porque quem planeja hoje estará um passo à frente quando a reforma entrar em vigor, preparado, seguro e competitivo.
A reforma tributária não é apenas uma mudança de impostos, ela representa uma mudança de mentalidade na gestão das empresas. Para o empresário, o maior desafio não será apenas entender as novas regras, mas adaptar o modelo de gestão para sobreviver e crescer neste novo cenário. O que será preciso olhar com mais atenção? Gestão de custos e precificação. O impacto da nova carga tributária pode alterar margens e exigir revisões de preço. Planejamento tributário. O que antes funcionava pode não ser mais vantajoso. Será necessário revisar estratégias com especialistas. Tecnologia e automação. Acompanhar as mudanças exigirá sistemas ágeis e relatórios precisos para a tomada de decisões. Gestão financeira integrada. Será cada vez mais importante alinhar contabilidade, financeiro e fiscal, garantindo uma visão clara do caixa. Capacitação da equipe. Um time preparado e atualizado será a diferença entre se perder no caos ou encontrar oportunidades. A reforma tributária vai exigir que o empresário deixe de olhar só para curto prazo e comece a enxergar o negócio de forma estratégia, integrada e consultiva, porque no novo cenário não sobreviverão apenas os que entendem de impostos, sobreviverão e crescerão os que souberem gerir com visão e inteligência. Você já está se preparando para os impactos da reforma tributária na sua empresa? Compartilhe este conteúdo com outro empresário que precisa ouvir isso. Você sabia que a Receita Federal está prestes a liberar as primeiras APIs gratuitas da nova contribuição sobre bens e serviços? Esse é um passo importante na reforma tributária e vai transformar a rotina fiscal de sua empresa. Mas o que são essas APIs? Elas são ferramentas de integração que permitem que o sistema de sua empresa se conecte diretamente ao sistema da Receita Federal. Com isso, essas informações fiscais passam a ser trocadas de uma forma direta e instantânea, sem digitação manual ou retrabalho. O resultado é mais agilidade, precisão e controle sobre todas as obrigações tributárias. Essa inovação tecnológica vem justamente para acompanhar o novo modelo de tributação que está chegando, a CBS. A contribuição sobre bens e serviços será um novo tributo federal que vai substituir o PIS e a COFINS. Ela vai incidir sobre praticamente todas as operações de bens e serviços, com alíquota única e crédito automático para evitar cobranças em cascata. Portanto, quem começar a se adaptar agora vai estar preparado quando o novo sistema entrar em operação total a partir de 2026. Você sabe o que um balanço patrimonial revela sobre sua empresa? Não? Muitos ainda enxergam como algo complicado, cheio de números e termos técnicos. Mas, na verdade, o balanço patrimonial é o retrato mais fiel da saúde financeira do seu negócio. Ele mostra tudo que a empresa possui, aquilo que deve e aquilo que realmente vale. É como um raio-x financeiro que revela aquilo que está funcionando bem e aquilo que precisa de mais atenção. A partir dele, é possível enxergar para onde o seu dinheiro está indo, se a empresa está crescendo de forma sustentável e até mesmo se há espaço para novos investimentos. O balanço patrimonial é uma ferramenta essencial para tomadas de decisões estratégicas. Quer expandir o seu negócio, contratar mais pessoas ou até aquele mesmo crédito bancário? Tudo começa entendendo o balanço. As empresas que conhecem o seu número tomam decisões com mais segurança. Além disso, ele transmite credibilidade e transparência. É o tipo de cuidado que mostra que a empresa leva a gestão a sério. Mais do que uma obrigação contábil, o balanço patrimonial é um guia de crescimento e consciência financeira. É ele quem ajuda a transformar dados em estratégias e resultados. Conhecer o seu balanço é conhecer a essência da sua empresa, porque quem entende os números entende o caminho. Nós, do Canadá Gestão Empresarial, entendemos do caminho. Você sabia que com a reforma tributária, parte do pagamento realizado pelo seu cliente poderá ser destinado diretamente ao governo? Isso ocorre em razão do Split Payment, mecanismo previsto na Lei Complementar nº 214 de 2025. Esse modelo estabelece que no momento da quitação, a parcela correspondente ao imposto seja automaticamente transferida ao fisco, de modo que a empresa receba apenas o valor líquido. Na prática, essa sistemática reduz o capital de giro disponível e pode comprometer o equilíbrio das contas operacionais, um desafio especialmente relevante para pequenas e médias empresas, que já atuam com margens financeiras reduzidas.
Esse é apenas um exemplo de como a reforma tributária vai muito além da simplificação de tributos. Ela introduz mecanismos que podem alterar profundamente a forma de operar das empresas, impactando desde o fluxo de caixa até a estratégia de crescimento. Diante desse cenário, o Canadá Gestão Empresarial atua como um parceiro estratégico, ajudando empresas a compreenderem essas mudanças e a transformarem riscos em oportunidades por meio de planejamento tributário e gestão eficiente. Você já percebeu que algumas empresas crescem, atravessam crises e continuam firmes, enquanto outras, mesmo com bons produtos, acabam se perdendo pelo caminho? A diferença está na base, o planejamento societário. É o que define como seu negócio nasce, cresce e se sustenta. Ele organiza as responsabilidades dos sócios, protege o patrimônio pessoal, orienta a distribuição de lucros e estrutura o regime tributário de forma inteligente. Sem isso, a empresa até avança, mas sem segurança, sem previsibilidade e sem estratégia. Aqui, no Canadá Gestão Empresarial, nós ajudamos as empresas a enxergar além da abertura do CNPJ. Analisamos o perfil do sócio, o modelo de negócios e os objetivos de crescimento para definir estruturas jurídicas e tributárias mais adequadas. Também revisamos contratos sociais, ajustamos as cláusulas, orientamos sobre sucessões, entrada ou saída de sócios e avaliamos os impactos fiscais de cada decisão. Tudo isso para garantir que o empresário tenha segurança jurídica e economia tributária, estabilidade para crescer com confiança. Empresas fortes não nascem do acaso. Elas são construídas com estratégia, proteção e visão de futuro. É exatamente isso que o planejamento societário oferece: segurança para hoje e estabilidade para o amanhã. Quer entender como aplicar isso no seu negócio? Entre em contato conosco do Canadá Gestão Empresarial. Nos últimos anos, muito se tem falado sobre a alta carga tributária brasileira, e com razão. O Brasil possui um dos sistemas fiscais mais complexos e burocráticos do mundo, exigindo das empresas um acompanhamento constante e estratégico. Entender como os tributos impactam o caixa, a lucratividade e o crescimento do negócio é fundamental para quem busca gestão financeira sólida e sustentável. Agora, com a reforma tributária em andamento, esse tema ganha ainda mais relevância. As mudanças começam a produzir efeitos a partir de 2026, e as empresas que se prepararem desde já terão uma grande vantagem competitiva. Essa transição trará novas regras de apuração, novos impostos e ajustes na forma como as empresas recolhem os tributos. Isso significa que rever o enquadramento fiscal e o planejamento tributário deixou de ser apenas uma boa prática e passou a ser uma necessidade estratégica. A escolha do regime tributário mais adequado, seja ele um simples nacional, o lucro presumido ou o lucro real, pode representar uma diferença significativa nos resultados financeiros, influenciando diretamente a rentabilidade, o fluxo de caixa e a capacidade de investimento da empresa. Aqui no Canadá Gestão Empresarial, auxiliamos os nossos clientes a antecipar as mudanças, compreender os impactos da reforma tributária e identificar o melhor enquadramento tributário para o novo cenário fiscal do país. Nosso objetivo é garantir que cada decisão tributária esteja alinhada à estratégia e ao crescimento sustentável do seu negócio. Porque quem planeja hoje estará um passo à frente quando a reforma entrar em vigor, preparado, seguro e competitivo.